Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário. Série Os Ministros da Nova Aliança. Título do volume 1. A Igreja dos Primogênitos. Autor Pedro Dong. Semana 1. A Igreja dos Primogênitos. Domingo. Ler com oração Mateus capítulo 16, versículos 24 e 25, que diz: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. O viver de um filho primogênito de Deus. Assim como escolheu os 12 discípulos para seguirem-no no seu ministério terreno, o Senhor também nos escolheu. Para que fomos escolhidos? Para fazer a vontade do Pai. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxera o aviso: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versículo 46 ao 50. Essa precisa ser a nossa prioridade. Devemos submeter nossos planos e sonhos à vontade de Deus. O Senhor Jesus já nos escolheu. Agora precisamos escolher o Senhor todos os dias. Isso significa abrir mão de nossa liberdade e autonomia para nos submeter à sua vontade. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus 7, versículos 13 e 14. Apesar de muitos serem chamados, são poucos os escolhidos, os quais não estão preocupados com seus próprios benefícios, mas totalmente ocupados com a vontade de Deus, com a edificação da igreja. Essa é a porta estreita pela qual todo primogênito, todo ministro da nova aliança deve entrar. Muitos que foram chamados por Deus têm um viver de fachada. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mateus capítulo 7, versículos 21 e 22. Querido leitor, não é a fachada que impressionará o Senhor Jesus, mas um viver de realidade. Deus se importa com o conteúdo. Por isso ele nos permite passar por duras experiências para aprendermos a não confiar em nós mesmos, mas sim no Deus que ressuscita os mortos. Diante de situações em que fomos expostos em nossas falhas, abandonemos todas as justificativas, pois apesar de elas servirem para usarmos hoje com a liderança da igreja ou até mesmo com o nosso cônjuge, na volta do Senhor, nada disso será aceito. Como está escrito em Mateus 7:23, que diz: Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa palavra conhecer no grego é gnosko, usada pelos judeus para se referir à intimidade do casal.
Esta mesma palavra aparece quando José desejava apartar-se de Maria, quando soube que ela estava grávida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 1, 24 e 25: Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Desse modo, conhecer significa coabitar, no sentido de união íntima entre o homem e sua mulher. Sentido equivalente constatamos no versículo a seguir, em Gênesis 2:24, que diz: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Em outras palavras, a união que precisa existir entre nós e o Senhor diz respeito ao nosso conhecimento na esfera da intimidade. Esse conhecimento deve ter a realidade da palavra gnosco. Dessa maneira, quando o Senhor diz, nunca vos conheci, está se referindo a conhecê-lo na intimidade, não na superficialidade. A fim de reforçar o contexto de nossa união com o Senhor, leiamos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17 diz, Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Deus deseja que vivamos unidos com Cristo. Vivamos no Espírito. Quanto mais vivermos no Espírito, mais conheceremos o Senhor e mais o Senhor nos conhecerá. Naquele dia, o Senhor será muito rígido com seus filhos, mas hoje Ele é muito misericordioso. Portanto, agarremos essa oportunidade. Assim seremos de fato e de verdade a Igreja dos Primogênitos. Pergunta de hoje: à luz do que vemos hoje, qual deve ser o viver de um ministro da nova aliança, de um primogênito de Deus? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você.